Boa noite, galera do terceiro ano médio. Boa noite, galera do terceirão. Boa noite aos professores também que estão nessa parceria aqui. Muito ânimo na retomada dos trabalhos. A gente está indo agora para o segundo semestre. E para a gente não deixar a peteca cair, eu trouxe aqui, antes mesmo de falar do tema da aula de hoje, um convidado pra lá de animado. Ele é galã, ele é dançarino, professor também. Eu falo do meu colega Giba, que inclusive vai fazer um bate-bola interdisciplinar comigo. Professor Giba, boa noite! Fala, professor, meus alunos, meus estudantes! Professor Guerreiro aqui, aula show hoje de história. Começou mentindo, né? Falou que é galã e já começou mentindo. A gente consegue aí se arrumar, porque é o feio arrumado, né? A gente se arruma aí. Olha, hoje a aula show hoje sobre guerra. Guerra hoje, muito é bacana, verdade, hein? vamos falar um pouquinho do tema. Vou aqui apresentar para vocês. Vocês devem ter notado, né? Câmera 2 agora. Vocês devem ter notado que se a gente tem aqui o número 1, é porque nós temos pelo menos mais partes. Então a gente vai falar da Guerra Fria e nesse primeiro momento a gente vai estabelecer aqui alguns conceitos. Vamos colocar na tela os objetivos para a gente que vai trabalhar. Bota no LED, apresentar uma exposição analítica da polarização. Cadê os objetivos? Ô, produça, não me quebra. Isso, da polarização entre o sistema capitalista, representado pelos interesses dos Estados Unidos, e os interesses comunistas, aí representados pela União Soviética e suas consequências em escala global. Cadê a 1? Agora eu vou para 1. Quando a gente fala de polarização, a gente está falando aqui de um choque de adversários que têm características muito diferentes entre si. Aquilo que na literatura, por exemplo, a gente fala de antíteses, né? Os diferentes. No caso, dois grandes sistemas sociais, políticos, culturais, estruturais. De um lado, o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, ao qual eu acabei de falar, e do outro, a ex-afinada União Soviética, que encampava os ideais comunistas. Vamos colocar no LED, então, o primeiro slide conceitual, vamos contextualizar. Olha que interessante. A Primeira Guerra Mundial que nós já vimos, de 14 a 18, todo mundo queria a guerra. Volta para 1. Aqui. Isso. A gente viu isso. Todo mundo queria as desforras do século XIX. A imprensa da época dizia que a Primeira Guerra Mundial seria a última das guerras, porque colocaria uma realidade estabilizadora após um conflito de guerra total. Isso iludiu a opinião pública, de modo que todas as lideranças quiseram. Ah, mas a Alemanha foi culpada pela Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi culpada porque ela perdeu e ela teve que se submeter a isso. Mas se a gente olha as fontes históricas, a gente percebe que era um querer generalizado. Vamos voltar aqui. A Segunda Guerra Mundial, ela não foi desejada por quase ninguém. Depois de uma experiência de uma guerra total, as pessoas tinham noção da tragédia, da devastação que representaria uma guerra no século XX. Todavia, olha lá, Giba. Olha, Conhece esse cara de bigodinho aí ou não? esse cara é famoso, hein? Famoso, né? Tem gente que é famosa por alguma coisa legal e tem gente que é famosa por tragédias, né? Esse sujeito de bigodinho, ele acaba provocando a Segunda Guerra Mundial quando ele invade a Polônia, em 1º de setembro de 1939, né? O castelo de cartas desaba e o mundo, então, é jogado mais uma vez nessa concepção trágica. Porém, contudo, todavia, não, mas, obstante, but. Cadê a tela 1? Terceira Guerra Mundial. Meu filho me fez essa pergunta esses dias no carro. Vai ter a Terceira Guerra Mundial? Por que não teve a Terceira Guerra Mundial? Oi? Será que vai ter? Pois é. Gente, eu acho assim, quase impossível que haja uma Terceira Guerra Mundial,
Porque não há interesse de ninguém. E por que não há interesse de ninguém? Devido às questões do superpoder bélico que as potências têm hoje. A Segunda Guerra Mundial ela terminou com uma devastação atômica, do qual o professor vai falar daqui a pouco. De modo que se nós tivéssemos uma guerra mundial, o arsenal nuclear seria tão generalizado que nós não teríamos vencedores. E aí, o conflito teve que ir para um outro campo. As estratégias tiveram que ser diferentes. O embate entre as superpotências, que representaria um apocalipse nuclear, teve que ser trocado por uma outra performance, né? E aí nós vamos ter alternativas geopolíticas de poder. Vem aqui para um de novo. Isso vai acontecer no cinema. Isso vai acontecer na propaganda, isso vai acontecer na corrida tecnológica, isso vai acontecer, a gente está tendo Olimpíada agora, né, Giba? Isso. Nos esportes, a galera que tem um pouquinho mais de idade, de repente, o professor ou o pai do aluno que está vendo, as Olimpíadas na época da União Soviética, não era só um encontro esportivo, representava algo muito maior. E justamente, para a gente poder dizer por que essa guerra não esquentou e acabou ficando conhecido como Guerra Fria, eu vou pedir aqui, numa pegada de interdisciplinaridade, agora eu vou aprender também, para o Giba explicar que papo é esse de energia nuclear. Conta pra galera, Giba, faz favor. Olha, meus estudantes, quando a gente fala de bomba atômica, né, professor? Bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Vou falar um pouquinho para vocês aqui a potência que tem essa bomba nuclear, que a gente fala de bomba de fissão. Fissão nuclear, que teve a destruição aí das duas cidades aí do Japão, né, professor? No caso, hein? E aí o que acontece? Eu não vou me aprofundar muito, que será tema de física. Olha bem aqui para minha cara. Energia nuclear. Vocês vão, né, estudar aí de uma maneira mais aprofundada como que acontece a energia nuclear, a fissão nuclear, né, professor? E a fusão nuclear, tá? A gente vai entrar nesses temas aí, nesse bimestre com vocês. Mas deixa eu ver se eu entendi. Fissão palhinha, é uma coisa, fusão é outra. É outra. Fissão, pessoal, só para dar uma palhinha aqui para vocês, tem a ver com quebra, né? Você tá fissionando o núcleo, né? O núcleo de urânio ali, você está quebrando ele, né? E aí você gera energia com essa quebra do núcleo, né? Uhum. O átomo ali, o núcleo tem bastante energia. Quando você quebra esse núcleo, você gera energia. Mas a fusão nuclear é o contrário, você está fundindo, né? Pegando dois núcleos e fundindo no outro. Também gera energia, e aí tem a ver com a energia gerada onde? Dentro da nossa estrela. Qual é a nossa estrela aqui? O Sol. Ali é a fusão nuclear, né? Então o que mantém uma estrela ali viva, né, pulsando, é a questão de você estar gerando o que ali? A questão de gerando energia através da fusão de núcleos atômicos. Deixa eu fazer uma pergunta, porque agora eu fiquei curioso, a gente tem pouco tempo aqui, eu vou correr bastante. A gente sempre ouve falar de bomba atômica e a bomba H. Tem a ver com o que você está falando, de fusão e de fissão? A diferença está nisso? Isso, a questão da bomba H, bomba de hidrogênio, né? Porque você falou do Sol, eu lembrei do hidrogênio, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. A bomba H tem uma potência aí, uma energia, né, devastadora bem maior, né, que a bomba de fissão, né, no caso. Então a bomba H é uma questão muito importante, por quê? Porque se tiver uma guerra bélica aí, uma terceira guerra mundial, né, professor? Uhum. A terceira guerra mundial hoje não é bom para nenhuma parte, nem para o mundo, nem para a humanidade, porque se algum estourar qualquer tipo de bomba e tiver essa questão aí, não sobra ninguém para contar a história. Essa é a questão. Vai virar um cenário apocalíptico mesmo, né? É o que aconteceu na Guerra Fria, né? Aí você vê, quem apertasse o botão, não sobrava ninguém para contar essa história. Por isso que é uma guerra ideológica, né, professor? Pois é. Né? É uma guerra ideológica. Pois é. Voltando... Mas nosso estudante vai ficar por dentro do assunto aí, a gente vai se aprofundar um pouco mais em física depois. Isso. Voltando aqui na 1, e com a realidade global que nós vivemos hoje, com o mundo tão globalizado que nós temos, fica mais difícil ainda a perspectiva de nós termos uma guerra mundial, porque os capitais dos países estão pulverizados pelo mundo inteiro. E não interessa a qualquer regime destruir os próprios investimentos ao redor do planeta. Vamos trocar o LED aqui, vamos correr, vamos mostrar a ordem mundial do período ao qual nós temos a Guerra Fria, que foi de 1946, no pós-Segunda Guerra Mundial, até
o final de 1991, quando nós temos aí o velório da ex-União Soviética. O mundo ele vai ficar polarizado da forma que a gente está percebendo aqui. Vai ficar dividindo entre primeiro, segundo, terceiro mundo. Olha lá, o primeiro mundo representado pelos interesses norte-americanos, está aqui o tio Sam em azul, que vai englobar a área da Europa centro-ocidental, a Grécia, a Austrália e o Japão. Essas são as áreas aí de influência dos Estados Unidos. O segundo mundo, encabeçado pela União Soviética de ideologia comunista, nós temos, além da potência vermelha, a China, a ilha de Cuba, o leste europeu que vai ser stalinizado no curso do final da Segunda Guerra Mundial e passa a se chamar Segundo Mundo. Fecha para mim na 1 agora. Os africanos, é uma coisa muito interessante, os africanos, eles tinham uma realidade colonial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e começa o processo de descolonização da África e de alguns territórios da Ásia, eles não querem se submeter a potências, porque eles ficaram por muito tempo sob controle de europeus. E aí, eles fazem a opção pelo não alinhamento. Eles não querem fazer parte nem do primeiro, nem do segundo mundo. E aí, voltamos para o LED, os africanos se autodeterminam terceiro mundo, que, com o passar do tempo, acaba tendo uma analogia com pobreza, e muita gente reproduz essa divisão, que hoje é anacrônica até hoje. Vamos trocar o LED. Vamos vir agora para uma... Deixa eu ver aqui. Isso! Sabe uma coisa que acontece, Giba? A gente começa a falar de Guerra Fria, capitalismo contra comunismo e tal, e tem muita gente que às vezes não sabe direito o significado desses dois sistemas. E aí a gente precisa, para ser bem didático aqui, detalhar um pouquinho mais. Giba, lê para mim, capitalismo. Recursos produtivos e força de trabalho sob domínio privado. Comunismo. Recursos produtivos e força de trabalho sob o domínio do Estado. Pois é, essa é a câmera 1, é a primeira grande diferença entre os dois sistemas. A maior parte da produção de riqueza no capitalismo está sob entidades privadas, e aí, evidentemente, se eles produzem a riqueza, o lucro fica para eles, né? Enquanto no comunismo, a maior parte dos recursos que produzem riqueza são estatais, na perspectiva de que o Estado iria trazer uma equidade, uma igualdade que sustentasse um padrão de vida onde não houvesse nem ricos, nem miseráveis. Gente, eu estou falando aqui na questão conceitual, tá? A realidade é uma coisa, conceito muitas vezes é outra. Olha lá. Quando as pessoas defendem o capitalismo, elas dizem o seguinte: é um regime, é um sistema que faz com que eu seja estimulado ao empreendedorismo e isso melhora a qualidade de vida. Enquanto as pessoas que defendem o comunismo dizem: no comunismo há uma seguridade social maior, porque o Estado garante políticas públicas que dão conforto social à população. Mas também nós temos críticas, né, Giba? O que a galera... Cadê? Volta aqui. Opa! O que a galera, quando quer criticar o capitalismo, diz? Lê para mim, Giba. Desigualdade social e plutocracia. Ricos. Isso, plutocracia. Fecha na 1, rapidinho. É quando nós temos um sistema que acaba beneficiando muito mais os ricos. Então, quando eu quero criticar o capitalismo, normalmente eu uso esses argumentos. Quando eu quero criticar o comunismo, a gente tem aí a questão das ditaduras que acabaram surgindo em virtude desse sistema, inspiradas pelo stalinismo e, principalmente, uma péssima oferta de produtos. As pessoas eram obrigados a viver com uma grande carência de bens de consumo. Então, eu quero deixar aqui, não estou estabelecendo, né, Giba? A gente não está aqui estabelecendo defesa crítica de sistema nenhum. A nossa pretensão aqui é sempre acreditar na autonomia, tanto do professor quanto do estudante, para que ele faça as suas escolhas. Liberté, acima de tudo. Vamos trocar o slide. Isso. Olha lá, vamos passar então por uma interação.
né? A gente está vendo um quadrinho. Você gosta de quadrinhos, Gibá? Já li muito quadrinho, viu? Turma da Mônica é legal. Eu me divirto com esse cara. Muito bem. Isso é Amanhã, é a chamada do quadrinho, e a América sob o comunismo, né? Então, o que eu vou pedir aqui para vocês rapidinho? Dá mais uma apertadinha aí, produça. Isso. Olha lá. Temos aqui uma propaganda ou uma contra-propaganda. Qual a diferença entre ambos? Reparem, eu já estou fazendo uma afirmação, né? Temos aqui uma propaganda ou uma contra-propaganda. A afirmação está na própria estética. Coloca a segunda questão, por favor. Vamos lá, produça. Isso. Qual a principal mensagem nesse cartaz? A quem ele se dirige? Notou alguma analogia? Analogia significa semelhança. 1 minuto, 1 minuto e meio, certo, Gibá? Tá ótimo. Deixa a galera participar e leia as respostas daqui a pouco. Valendo? Beleza. Olha, a professora Cátia aqui participando com a gente, né? Falou que é contra a propaganda, né? E também o professor Miriam, né? Falou que é contra. O professor Walter que falou denúncia, exploração do capital, ele tá falando aqui. O professor também Rosmar é contra a propaganda também. Muito bem, eu queria chamar a atenção, vem aqui para mim, na 1. Quando a gente fala de propaganda política, é clássico. É rotina, faz parte. A contra-propaganda que alguns professores chamaram a atenção de uma forma muito feliz. Contra-propaganda é quando você fala mal de algo. Então, reparem, a América sob o comunismo. Eles colocam aqui uma realidade parecida com um inferno, né? Com as pessoas sendo torturadas, socadas, o fogo queimando a bandeira, etc. Então, reparem, eles não estão necessariamente falando bem do capitalismo, mas eles estão detonando e falando mal do comunismo, né? Para trazer esse pânico, e foi nessa esfera que o embate entre as duas ideologias acabou acontecendo. Lembrando que os quadrinhos é um tipo de arte extremamente legal e que começa a fazer muito sucesso após a Segunda Guerra Mundial. Vamos trocar o LED, vamos trocar o slide, bota no LED, muito bem. Muitos historiadores sustentam, e eu também trabalho com essa hipótese, de que a Guerra Fria já começou ali no final da Segunda Guerra Mundial, quando os 3 grandes vencedores do conflito se encontram nas conferências. A gente está falando de Joseph Stalin, o representante da União Soviética, né? A gente está falando do Franklin Delano Roosevelt, o representante dos Estados Unidos, e a gente está falando do Winston Churchill, né? Aquele que dizem que ele sempre pareceu um bebê. Ele sempre, todos os bebês do mundo parecem com o Churchill, representando o Império Britânico. Produça, dá aquela apertadinha aí, porque olha o que rola na reunião entre os 3 grandes. O Stalin está interessado em manter o Exército Vermelho na Europa, fato que vai levar o comunismo para o leste europeu. Dá uma apertadinha aqui no Roosevelt. Olha o que o Roosevelt está pensando. Ele já está pensando na bomba atômica que vai dar supremacia norte-americana do ponto de vista militar e na abertura de novos mercados para os norte-americanos ganharem dinheiro, que é isso que eles sabem fazer muito bem. E o Churchill? O que pensa o nosso Churchill?
a reconstrução da Europa, porque a Europa vai ficar completamente devastada, e a manutenção das colônias, tá? Então, quando a gente começa a perceber o embate, a gente vê aqui, nesse desenho, algo que vai se desenrolar durante a Guerra Fria. Né? No leste europeu, os comunistas, a bomba atômica como recado ao mundo sobre a potência norte-americana, as colônias que vão acabar conseguindo a independência e a interferência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética na reconstrução da Europa. Vamos trocar o slide, bota no LED que agora a gente vai falar das doutrinas e tratados. Produça aquela apertadinha. Eu acho isso tão mágico, tão bonito. Olha lá. Que legal. Doutrina, né? Truman. Doutrina Truman, de 1947. Se constrói aí todo um alinhamento ideológico para deter a expansão do comunismo. Giba, lembra daquele gibi que a gente acabou de ver? Isso. Aquilo é doutrina Truman na veia. Né? Você demonizar um sistema ao mesmo tempo que você superestima outro e colocar esse sistema que você está demonizando como algo que precisa ser evitado de qualquer forma. Essas eram as bases ideológicas da doutrina Truman, evidentemente capitalista norte-americana. Produça a próxima apertadinha aí, o Plano Marshall, que vai de 48 a 52. Continua, produça, olha lá. Financiamento dos Estados Unidos para a recuperação econômica da Europa. Cola em mim aqui, rapidinho não. Isso. Tem muita gente que se pergunta o seguinte, por que os Estados Unidos vai ter que fazer investimentos para a reconstrução da Europa? Gibar, dinheiro parado serve para alguma coisa? Não rende nada. Não rende nada. Então, isso tem duas perspectivas que são muito importantes. Primeiro, você vai fazer o dinheiro render. E segundo, você vai construir poder geopolítico na medida que você faz com que europeus dependam agora do seu capital. Europeus agora dependam de você. Isso é poder. Sabe onde a gente está vendo isso agora, Giba? Com vacina, sabia? Há uma disputa geopolítica muito grande entre os países para ver qual que é aquele país que vai determinar um alcance maior sobre a produção de vacinas nessa pandemia que a gente está vivendo. Gente, isso é poder, isso é geopolítica. Vamos colocar o próximo. A OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, que começa em 49 e dura até hoje. E olha lá, é uma aliança militar europeia sob liderança dos Estados Unidos. Ou seja, os norte-americanos espalham bases militares pela Europa como uma espécie de guarda-chuva para deter o avanço comunista e se preparar na perspectiva de uma guerra. Vamos colocar o vermelho agora, vamos vermelhar aqui, olha lá. Os comunistas respondem com a Comecon, dá aquela apertadinha para a gente continuar. Uma assistência econômica mútua não é igual ao Plano Marshall. No comunismo, o comunismo sofreu muito mais com a Segunda Guerra Mundial. Eles não tinham grana. O que eles vão fazer são consórcios, né? Eles vão se juntar para, nessa união, ter recursos maiores para a reconstrução dos países. O próximo, por favor. O Pacto de Varsóvia, que vai até o final da União Soviética, que é uma resposta contra o Plano Marshall, contra a OTAN, que é a aliança militar do leste europeu sob liderança da União Soviética. E olha a fronteira onde fica, Giba. Lembra do Muro de Berlim? Começa já a pensar. Ali tem a fronteira dos dois sistemas, né? Bem no meio da capital alemã. A Alemanha vai ser dividida em 4, depois vai ficar em 2 zonas, uma soviética, outra capitalista norte-americana, e o que define essa fronteira não é uma analogia, literalmente é um muro, o chamado Muro de Berlim. De um lado tem uma cerveja e do outro uma vodka, né? Bom, eu não tinha pensado nisso. Inclusive está parecendo um bar, o balcão que você está, acho que você está ficando inspirado por causa disso. Aí. Pois é, vamos trocar o slide, bota no LED, aqui tem um jogo, eu sou uma coisa, rapidinho, produça, dá a primeira aqui para mim, dá a primeira. O Canadá é parte do meu bloco. Giba, vai olhando. Olha, se alguém responder, você grita bingo. Vamos lá, pessoal. 2. Trump, ex-presidente norte-americano, disse que eu desperdiçava dinheiro dos Estados Unidos. 3, coloco 3. Atualmente,
Minha cautela é contra a Rússia. E a quarta dica, hoje até países do leste europeu se associaram a mim. Alguém respondeu aí, Gibá? Olha, por enquanto não, aí estão ainda, vamos ver. Vamos lá, pessoal, responde aí quem é essa porque tem um delay, coisa. às vezes os caras estão escrevendo Isso, e a gente aqui já passou. Isso. Muito bem. Alguém quer chutar, Gibá? Deixa eu ver só uma coisa. Trump, ex-presidente do Brasil, disse que... Coloca, produça, coloca a resposta para nós que está acabando a aula. Eu sou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sugestão de estudo, bota no LED rapidinho aqui. Paz impossível, guerra improvável. Dá para o professor debater com o aluno essa frase do Aaron que traduz bem a Guerra Fria. As habilidades estão no final. Avaliem a aula. Tem uma sugestão de filme também. Gibá, obrigado pela participação, velho. O professor Cília aqui falou OTAN, acho que veio no delay, né? Mas aqui, então parabéns pra ela. Galera, beleza. Beijo, boa noite pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!